Eu apenas perdi um fio de cabelo. Mas isso fez com que todo o país entrasse em pânico. Chegou a haver um bloqueio de emergência em todas as cidades. Tudo isso aconteceu porque minha personalidade foi dividida em 44 tipos. Não há apenas o cruel Jack, o estripador, mas também o canibal Hannibal, que extermina a humanidade. E ainda o Hulk, que rasga porta-aviões com as mãos. No entanto, para não causar problemas à minha família e à sociedade, eu escolhi voluntariamente entrar em um hospital psiquiátrico para aprisionar essas personalidades perigosas. No entanto, justo quando eu estava prestes a ter total controle do meu corpo, recebi a notícia do desaparecimento da minha filha. De repente, a condição que estava estável piorou instantaneamente. As 44 personalidades dentro do meu corpo também saíram completamente de controle. Discussões intermináveis e sentimentos de ódio invadiram minha mente. Um desejo incontrolável começou a surgir. Quando a incessante matança estava prestes a me afogar, uma voz, no entanto, de repente soou na minha mente. Não espere mais. Não vamos encontrar nossa filha com aquele grupo de idiotas. Precisamos sair. Neste momento, meus olhos no espelho estavam completamente vermelhos. Eu sei que estou tendo outra crise, mas outras personalidades estão ativamente me procurando. É a primeira vez que converso com elas. Já se passaram 14 dias. A polícia revisou todas as câmeras de segurança e interrogou inúmeros transeuntes, mas não encontraram nenhuma pista sobre o paradeiro da minha filha. Você não sabe o que isso significa? Em uma sociedade moderna com instalações de monitoramento avançadas, se alguém estiver desaparecido por 48 horas, pode ser declarado como morto. Ao ouvir isso, coloquei as mãos na cabeça. Apenas senti como se milhares de agulhas estivessem me picando a cabeça. É impossível. Minha filha apenas se perdeu. Ela voltará para casa em breve. E neste momento, eu no espelho falei novamente. Precisamos sair daqui. Somente unindo forças podemos trazer justiça para nossa filha. Após isso, meu rosto começou a mudar constantemente. Em apenas alguns segundos, surgiram 44 expressões diferentes. No passado, essas vozes sempre tinham opiniões divergentes e discutiam sem parar. Mas desta vez, suas opiniões foram surpreendentemente unânimes. E nesse momento, meu olhar também começou a se tornar firme. Sair daqui. Levar minha filha para casa. Ao mesmo tempo, na sala de monitoramento do hospital, a enfermeira que me viu desmaiar de repente ficou assustada. Ela correu apressadamente em direção ao meu quarto. Afinal, meu caso é único no mundo. Sua importância é indiscutível. Se algo acontecesse comigo enquanto ele estivesse de plantão, o hospital certamente responsabilizaria sua negligência. Em seguida, ele rapidamente verificou minha respiração com os dedos, mas descobriu que eu apenas desmaiei. Mas justo quando ele pegou o telefone para relatar a situação, meus olhos, cheios de vasos sanguíneos, de repente se abriram. Um soco o deixou desmaiado no chão. Em seguida, aproveitei a oportunidade e vesti a roupa de enfermeiro dele. Saí pela porta com confiança, bem debaixo dos olhos do segurança. Quando o enfermeiro soube da minha fuga enquanto o paciente desmaiava, o responsável pelo hospital ficou imediatamente em pânico. Porque eu não sou apenas uma pessoa com transtorno dissociativo de identidade. Entre as minhas 44 personalidades, já houve uma personalidade chamada Besta. Ela possui força sobre-humana e uma capacidade de recuperação impressionante. Um soco pode atravessar uma parede de concreto armado de 1 metro de espessura. No final, foram as forças especiais que intervieram. Depois de aplicar mais de 40 injeções de anestesia, conseguiram me controlar com dificuldade. Neste momento, eu caminhava por uma rua deserta. O tempo parecia confuso em meu coração. Eu estava preso em um hospital psiquiátrico há 3 anos. Eu não sabia nada sobre as mudanças que ocorreram no mundo exterior. Agora não sei de onde começar a investigar. E nesse momento, a personalidade policial dentro de mim de repente falou. Você se lembra das marcas roxas que viu na criança naquele dia? As marcas no pescoço foram na verdade feitas com as mãos. Para lidar com uma criança, é preciso usar as mãos. Isso prova que esse cara não é muito forte. É bem provável que seja uma mulher, e não uma mulher adulta. As palavras da personalidade policial foram aceitas por mim, aprovadas pela maioria das personalidades dentro de mim. É sobre nossa única filha. Nesse momento, as personalidades dentro de mim estavam especialmente unidas. Decidi ir à escola para investigar. Neste momento, era a hora da saída dos alunos. Havia movimento na entrada da escola. Cada criança era acompanhada por um adulto. Ao ver essa cena, a culpa surgiu novamente em meus olhos. Minha esposa me confiou nossa filha antes de morrer. E agora, a filha desapareceu inesperadamente. Se realmente aconteceu algo, eu realmente não sei como vou enfrentar a esposa falecida no futuro. Justo quando eu estava pensando em como poderia investigar secretamente, uma garota que acabará de sair da escola, de repente chamou minha atenção.
Na verdade, eu não conheço essa garota. Mas conheço o pingente que ela usa no pescoço. Este é o dote que minha esposa deixou em vida. Minha filha sempre foi muito preciosa. Nunca a deixei de lado desde pequena. Ao pensar nisso, meu rosto instantaneamente ficou sombrio. Uma sensação de presságio sinistro subiu inexplicavelmente em meu coração. E nesse momento, uma voz demoníaca soou em minha mente. O desaparecimento como fumaça e esse sujeito com certeza têm uma relação indissociável. Parece que enquanto não estávamos, alguém estava constantemente intimidando nossa filha. Ao ouvir isso, meu punho instantaneamente se fechou com um estalo. Fitei a silhueta à frente e comecei a andar. A garota olhava cautelosamente para os lados. Após ter certeza de que ninguém a seguia, ela finalmente entrou em um beco familiar com facilidade. E aqui já havia duas garotas um pouco maiores esperando há um tempo. O que fazer? Agora muitas pessoas estão procurando aquela vadia. A polícia já veio à minha casa várias vezes perguntar. Ao ouvir isso, aquelas duas garotas apenas sorriram desdenhosamente. Fique tranquilo. Desde que não contemos, ninguém saberá. Não é só uma coisa sem pai nem mãe? Por que tantas pessoas estão procurando? A conversa entre as três não foi feita para ser sussurrada. Eu, que estava parado na esquina, ouvi tudo claramente. Neste momento, uma raiva infinita rompeu a razão. Tornou aqueles olhos negros em um vermelho brilhante. Uma aura de violência irrompeu de dentro de mim. Então, eu não me escondi mais e lentamente saí da esquina. Vocês estavam falando de Liu Huyan? Diga-me. Onde ela está? Sentindo a terrível aura de morte que emanava de mim, as três não puderam evitar dar alguns passos para trás. Você. Quem é você? Eu dei mais um passo à frente. Por que algo como a fumaça estaria com vocês? Minha altura já é um pouco mais alta do que a média. Além disso, há uma aura explosiva ao redor de mim. Isso causou uma enorme sensação de opressão nas três garotas. No entanto, a garota mais velha rapidamente reagiu. Você é o responsável pela Liu Huyan, certo? Nós somos todos amigos da Huyan. Depois de falar, ela fez um sinal com os olhos para a companheira. Num instante, as duas atrás também entenderam. Isso. Nós somos as melhores amigas da Liu Huyan. Brincamos juntas todos os dias. Neste momento, a personalidade do psicólogo percebeu através delas. As microexpressões delas revelaram algo estranho. Quando essas três pessoas falam, seus olhares piscam e a respiração se intensifica. Elas estão mentindo. Mas eu ainda não quero acreditar na resposta que está em meu coração. Continuei respondendo com uma voz rouca. Onde ela está, afinal? Ao ouvir isso, a garota que usava o colar de proteção da filha falou. Isso, nós só contamos para você. Você não deve contar a ninguém. Os olhares das três garotas piscavam, me fazendo chegar mais perto. Eu estava ansioso e não tive escolha a não ser obedecer. Mas, no momento em que estávamos incrivelmente próximos, uma das garotas pegou uma pedra nas costas. Ela acertou com força na minha cabeça. Num instante, senti um fluxo quente escorrendo pela minha bochecha. A cena à minha frente começou a ficar turva. No segundo seguinte, as três garotas começaram a me socar e chutar. Elas ainda gritavam xingamentos. Mateu! Ele com certeza ouviu a gente falando. Não podemos deixá-lo viver. Neste momento, ferido, eu não conseguia nem me debater. Eu só podia sentir a dor intensa que vinha de todo o meu corpo. Eu nunca imaginei que três garotas tão pequenas tivessem pensamentos tão cruéis e elaborados. Especialmente a garota que pegou o amuleto de longevidade. Cada golpe atingia meu topo da cabeça. Justo no momento em que eu estava prestes a perder completamente a consciência, uma voz profunda e autoritária de repente ecoou. Realmente são inúteis. No segundo seguinte, meus olhos se tornaram um mar de vermelho. Minha respiração também se tornou ofegante. Meu corpo estava passando por mudanças quase visíveis a olho nu. Garras bestiais e duas presas de vampiro. Dentes afiados aparecendo e desaparecendo. O corpo que antes era frágil por estar preso em um quarto por anos, neste momento, tornou-se forte e robusto, acompanhado de um rugido carregado de uma intensa aura assassina. As três garotas imediatamente pararam suas ações, assustadas por mim. Viraram-se apressadamente e correram para fora da viela. E essa ação das três apenas serviu para despertar meu desejo de caça. Num instante, um desejo de brutalidade e matança irrompeu. Eu só via minhas mãos e pés pulando nas paredes de ambos os lados. Em um instante, cheguei à frente delas. Ao ver isso, a garota com um tijolo na mão começou a gritar alto, enquanto desesperadamente balançava o que tinha na mão para me atingir. Mas eu apenas levantei a mão e reduzi o tijolo a pó. Em seguida, minha figura piscou e apareceu ao lado dela. Unhas afiadas como facas perfuraram diretamente o pescoço da garota. Ao ver essa cena, as outras duas garotas ficaram completamente paralisadas de medo. No entanto, quando eu estava prestes a torcer o pescoço dela, eu acidentalmente vi o colar de proteção no pescoço dela.
Nesse momento, minha visão ficou turva. Meus olhos sedentos de sangue instantaneamente recuperaram a clareza. Enquanto eu olhava para a cena caótica, perdi-me em confusão. O som de um tiro repentinamente veio da entrada da viela. No segundo seguinte, eu só senti meu corpo todo mole e fraco. Minha cabeça estava completamente tonta, como se eu estivesse prestes a adormecer. Mas meu instinto me dizia que eu precisava sair imediatamente. Então, eu imediatamente soltei a garota que estava segurando. Saltei de uma vez e pulei sobre um muro de vários metros. Ao ver isso, o homem de preto na entrada da rua xingou em voz baixa. Droga! Ele ainda conseguiu escapar. A quantidade daquela dose de medicamento é suficiente para fazer uma vaca dormir por 10 dias e 10 noites seguidas. Aquele cara ainda tem capacidade de se mover. É simplesmente um monstro. Enquanto isso, eu estava me movendo pelas sombras da cidade, mas minhas pálpebras pareciam pesadas como chumbo. No entanto, a razão me dizia que eu ainda não podia dormir. Minha filha ainda está esperando que eu a salve. Então, eu forcei minhas unhas a se cravarem na palma da minha mão. Isso me forçou a recuperar um pouco da minha energia. Em seguida, eu saltei com toda a força e corri pelo telhado. Antes de perder a consciência novamente, eu empurrei a porta de uma casa. Caí diretamente para dentro da casa, desabando no chão. Enquanto dormia, uma voz familiar soou ao meu lado. Pai, acorda logo. Eu abri os olhos, ainda meio confuso. Para minha surpresa, vi minha filha, Liu Huyan, de pé na minha frente. Ao ver isso, eu fiquei surpreso. Em seguida, meu rosto se iluminou com uma expressão de alegria. Para onde você foi? Você sabe o quanto seu pai ficou preocupado com seu desaparecimento nos últimos dias? Depois de dizer isso, eu imediatamente me virei e me levantei. Queria abraçar minha querida filha. Mas, de repente, abracei o vazio. Nesse momento, meu sorriso congelou no rosto. Huyan, o que aconteceu com você? Por que eu não consigo te tocar, filha? Eu, sem saber o que fazer, estendi a mão para tocar. Mas percebi que tudo que tocava era transparente e ilusório. E Liu Huyan olhou para mim, relutante, e disse: Papai, Huyan veio se despedir de você. Huyan está prestes a ir embora. Papai, você não pode chorar sozinho, viu? Enquanto falava, um sorriso radiante surgia lentamente em seu rosto. Mas eu só sentia uma dor intensa no peito. Uma onda intensa de tristeza imediatamente tomou conta do meu corpo. Em seguida, levantei-me abruptamente e fui em direção a ela novamente. Mas desta vez o resultado foi o mesmo que antes. Eu caí pesadamente no chão. Quando consegui me levantar novamente, no quarto, a figura da minha filha já não estava mais. O que a substituiu foram 44 portais de luz ao meu redor. Neste momento, olhei para aqueles portais brilhantes à minha frente, completamente confuso. Que lugar é este? No segundo seguinte, vozes começaram a soar ao meu redor. Idiota! Você levou 3 anos para chegar aqui. Não pode dizer isso. Ele é nós e nós somos ele. Você não está xingando todos nós assim? Sob a condição de estar tomando medicamentos inibidores. Acordar só depois de 3 anos é impressionante. Se não fosse por esse idiota que se colocou na armadilha, precisamos realmente ficar 3 anos em uma prisão dolorosa? Essas vozes são exatamente como eu. Apenas os tons de voz são completamente diferentes. Durante 3 anos, eu fui atormentado por essas vozes a todo momento. Nesse momento, a personalidade do policial anterior começou a falar lentamente. Aqueles 3 garotas não são simples. Se nossa filha estiver nas mãos delas, o final provavelmente não será muito otimista. Após isso, a personalidade do médico também se manifestou. Você precisa do nosso poder. Abra a porta à sua frente. Você poderá obter o mesmo poder que antes. Naquele momento, poderemos juntos resgatar nossa filha. Ele falou com uma voz suave e sedutora. E outras vozes tinham um toque de malícia. Você não quer se vingar? Por um momento, parecia que todos me convenceram. Cheguei diante de uma porta e levantei lentamente a mão direita. Então, sem hesitar, fiz um gesto obsceno. Querem me enganar para eu abrir a porta para vocês. Estão sonhando acordados. Já que meu cérebro escolheu mantê-los trancados. Deve haver uma razão para isso. O que esses caras disseram há pouco é definitivamente meia verdade, meia mentira. Eles são muito mais perigosos do que aquela besta. Pelo menos a besta não sabe enganar. Ela age apenas por instinto. De repente, várias vontades começaram a gritar. No entanto, eu escolhi ignorar tudo isso. Quando abri os olhos novamente, o sol brilhava lá fora. E na cadeira ao lado da cama estava uma jovem. Ela vestia uma simples camiseta branca. Exibia um pescoço longo e esguio. Estava tão quieta que parecia uma pintura. Você acordou. Há pouco, alguns caras de trench coat preto vieram te procurar. Ao ouvir trench coat preto, imediatamente me sentei na cama, alerta. Ao ver isso, a jovem sorriu levemente. Fique tranquilo. Eles já foram.
Eu não disse a eles que você estava aqui. Ao ouvir isso, finalmente respirei aliviado. Mas quando vi o número 749 escrito ao lado, e a droga anestésica escrita, minha testa se franziu involuntariamente. Será que realmente existe um departamento misterioso no Reino do Dragão, controlando despertadores repentinos como eu? Pensando nisso, minha testa se franziu ainda mais. Se for assim, as coisas a seguir serão complicadas. Eu só quero recuperar minha filha. Por que as coisas se tornaram assim? Nesse momento, de repente me lembrei de algo e perguntei abruptamente: quanto tempo eu estive inconsciente? Cerca de um dia e uma noite. Ao ouvir isso, meu rosto mudou e eu me levantei imediatamente. Tanto tempo. Minha filha está desaparecida há quase 2 semanas. E para um adulto, as 72 horas após o desaparecimento são o tempo crucial para encontrá-la. Além disso, minha filha ainda é menor de idade. Quanto mais tempo se passa, significa que a situação da minha filha se torna mais perigosa. Precisamos encontrar aquelas 3 garotas o mais rápido possível. Então, ignorei a garota ao meu lado que continuava fazendo perguntas. Fui até uma janela e saltei para fora. Ao ver isso, a garota ficou imediatamente apavorada. Aqui é o 6º andar. Dito isso, a garota correu até a janela e olhou para baixo. Mas descobriu que eu estava correndo com firmeza. Realmente sou o lendário mestre oculto. Então, ela acenou os braços e gritou animadamente: eu me chamo Qin Yao. Se você for perseguido novamente, você é sempre bem-vindo aqui. Sentindo o vento soprando constantemente ao meu redor, minhas emoções oscilavam. É evidente que agora eu adquiri a força de uma besta. Embora não seja tudo, mas já é mais do que a maioria. Apenas eu nunca abri a porta que pertence à besta, mas a besta ainda assim apareceu. O que significa que ainda há uma segunda forma de não abrir a porta que eu conheço. Ao pensar nisso, meu humor instantaneamente ficou um pouco pesado, porque isso representa que aqueles caras perigosos um dia ainda aparecerão usando meu corpo. E foi então que a voz do médico ecoou novamente em minha mente. Você planeja ir atrás daquelas 3 garotas para se vingar assim? Você acredita que agora a equipe 749 está toda lá esperando por você? Com a sua força atual, você só está indo para a morte. Ao ouvir isso, eu não hesitei em retrucar: isso não é da sua conta. Pelo menos agora eu sei um pouco. Esses caras não podem simplesmente ocupar meu corpo, mas precisam me seduzir a abrir aquela porta para serem livres. Portanto, eu não me deixei influenciar pelas tentações deles. Continuamos a andar rapidamente para frente. Mas, nesse momento, as palavras do policial chamaram minha atenção. O acidente da minha filha não é responsabilidade apenas daquelas 3 garotas. Há outra pessoa que também tem uma relação direta. Ao ouvir isso, parei imediatamente e perguntei friamente: o que você quer dizer? Claro que é o nosso bom irmão. Você nunca percebeu? Durante os últimos 3 anos, quando a filha vinha nos visitar, ela sempre usava aquele par de sapatos desbotados e amarelados? Embora a filha sempre que viesse, eles sempre a vestiam com roupas novas. Mas as calosidades nas mãos da filha revelavam a verdadeira forma como tratavam nossa filha. Impossível. Eu claramente deixei muito dinheiro para Rui antes de ser internado. Além disso, o irmão e os outros não são pessoas que se importam com esse pouco dinheiro. Eu dizia palavras de descrença, mas em minha mente, cenas do passado surgiam involuntariamente, lembrando da conversa daquelas 3 garotas. É evidente que a filha sofreu a perseguição delas. Já faz um bom tempo. Como a pessoa mais próxima da filha, por que meu irmão e os outros não sabem de nada? Ao pensar nisso, parecia que uma pedra estava presa no meu peito. Vamos. Agora vamos até lá. Talvez ainda possamos ver um bom espetáculo. Neste momento, a voz na minha mente era sarcástica. E eu, sem perceber, mudei de direção em direção à casa. Meia hora depois, cheguei embaixo de um prédio residencial, olhando para esta casa familiar e estranha ao mesmo tempo. Meu estado de espírito era muito complexo. De repente, uma voz familiar veio do corredor. Você já arrumou tudo? Hoje vamos deixar linha, antes que aquele louco seja preso. Não volte por enquanto. Ao ouvir isso, instintivamente me escondi na sombra. Não é seu irmão? O que você tem medo dele? E, além disso, muitas pessoas têm procurado por ele recentemente. Ele se atreve a aparecer? Nesse momento, a voz ingênua do irmão mais velho soou novamente. Você se lembra daquelas 3 moças? Toda vez que eles batiam naquela vadiazinha, eles perdiam uma boa quantia de dinheiro. Desta vez, eles nos deram uma quantia enorme. Mas agora, elas foram enviadas para a UTI por aquele louco. Só conseguimos dormir com seguranças vigiando a todo momento. Ao ouvir isso, a cunhada imediatamente mudou de expressão. O que? Aquele louco é realmente tão poderoso? Se aquele louco souber sobre a garota, o desaparecimento dela está relacionado a nós. Isso não vai causar um alvoroço?
Depois de dizer isso, ela apressou o irmão mais velho a ir embora rapidamente. Ao ouvir a conversa descarada dos dois, eu, no canto, fiquei tão irritado que meu corpo começou a tremer. Imperdoável. Eu nunca imaginei, nem em meus sonhos, que eu acabaria entregando minha filha nas mãos desses monstros. No segundo seguinte, meus olhos instantaneamente ficaram vermelhos como sangue. No fundo do meu coração, havia uma raiva e ódio infinitos. Uma aura de violência começou a emanar de mim. Em seguida, eu saí lentamente do meu esconderijo. Encontrei exatamente duas pessoas descendo as escadas. Ao ver minha aparição repentina, as duas pessoas imediatamente ficaram pálidas de medo. Seus lábios tremeram algumas vezes, mas não conseguiram dizer uma única palavra. E eu, com um olhar violento, fixei meus olhos firmemente nas duas pessoas e disse: Onde está minha filha? O que vocês fizeram com ela? Ao ouvir isso, o irmão mais velho sentiu um frio na espinha. Suas pernas fraquejaram como se estivessem com cãibras, e ele caiu no chão. A cunhada, neste momento, estava completamente apavorada. Ela tentou explicar de forma gaguejante e confusa. Não fique bravo conosco. Aquele pequeno. Oh, não, espera. É a Ruian. A situação da Ruian realmente não tem nada a ver conosco. Sem esperar que ela terminasse de falar, um tapa alto e nítido ecoou por todo o corredor. A cunhada que antes falava sem parar imediatamente ficou em silêncio. O rosto odioso de Zan rapidamente começou a inchar. Ela ficou paralisada por um bom tempo antes de reagir. Em seguida, ela cobriu o rosto e começou a gritar alto. Liu Wen, você ainda não é um homem? Alguém bateu na sua esposa. Você não vai fazer nada? Ao ouvir isso, o irmão mais velho ao lado finalmente voltou a si. Ele levantou o punho e o desferiu em direção ao meu rosto. Mas, aos meus olhos, o movimento dele era realmente muito lento. Até que o punho estivesse a menos de 0,01 centímetros de mim. Foi então que eu levantei rapidamente a mão direita e o enfrentei. No segundo seguinte, um som de osso se quebrando ecoou instantaneamente. E o irmão mais velho soltou um grito agonizante antes de cair no chão. Ao ver isso, a cunhada ao lado pegou uma pedra e correu em direção a mim. No entanto, eu nem sequer olhei para trás. Com um movimento rápido, dei um tapa que o fez voar. Ele bateu na parede e desmaiou na hora. Essa cena imediatamente assustou-o ao lado. O irmão mais velho começou a suar. No entanto, eu não dei atenção. Levantei a perna direita e pisei com força no joelho dele. De repente, um grito angustiante ecoou. Eu perguntei pela última vez: Onde está minha filha? Neste momento, o irmão mais velho finalmente não aguentou e gritou de medo. Eu disse, sua filha foi morta por aquelas 3 garotas do hospital. No entanto, eu não sei como elas lidaram com o corpo. Depois disso, elas me deram 1 milhão. Vamos tratar isso como um desaparecimento. Ao ouvir isso, senti uma onda de tristeza se espalhar pelo meu peito. Meu coração se contraiu rapidamente, como se estivesse prestes a explodir. Nesse momento, trechos cheios de forte sedução. O som significativo ecoou em meus ouvidos. Ouça essa natureza humana horrenda. Vamos lá. Aceite nosso poder. Mate todos aqueles animais. Vingue-se por Ruoyan. No segundo seguinte, parecia que um portal de luz apareceu diante de mim. Desta vez, eu não hesitei em empurrá-lo. A seguir, deixem vocês sentirem minha ira. Neste momento, no quarto do hospital da primeira cidade de Linhan, a garota mais gravemente ferida estava deitada na cama do hospital. No entanto, devido a danos graves no pescoço, agora, ela não conseguia emitir um único som. E ao seu lado estavam um homem e uma mulher de meia idade. O homem estava vestido de terno e usava um valioso Rolex no pulso. A mulher estava vestida com um quipau, parecendo uma senhora rica. Ao saber que sua filha havia sido atacada, eles imediatamente deixaram tudo o que estavam fazendo e correram para o hospital. Quem é que se atreveu a tocar na filha de Gumongu? Encontrei o ponto, é preciso encontrá-lo. Gumongu estava rugindo de raiva, com um olhar feroz. Song Van-Hu estava abraçando sua filha Gu Shueqin, chorando sem parar. Afinal, quem é tão cruel, que conseguiu prejudicar minha pobre filha tão gravemente? Nesse momento, uma voz de segurança bloqueando a entrada veio do lado de fora do quarto. Senhor, realmente não pode entrar aqui. Ao ouvir isso, Gumongu imediatamente franziu a testa. Fique aqui cuidando da filha. Eu vou sair para ver o que está acontecendo. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu do quarto. E do lado de fora do quarto estava quem estava me procurando. Os investigadores do escritório 749. Como o homem mais rico, Gumongu naturalmente sabia algumas informações sobre os segredos do escritório 749. Ao ver aquele icônico casaco preto, ele já tinha uma ideia do que estava acontecendo. Imediatamente, ele se aproximou educadamente. Posso perguntar se vocês vieram aqui hoje para alguma coisa que eu, Gu, possa ajudar? É assim que é. Viemos aqui porque suspeitamos de um caso.
de desaparecimento relacionado à sua filha. Esperamos que vocês possam cooperar com a investigação. Ao ouvir as palavras caso de desaparecimento, Gu Monggu mostrou uma expressão de confusão. Foi nesse momento que Song Van-Hu, do outro lado da porta, parecia ter ouvido o barulho aqui, e abriu a porta bruscamente, olhando ferozmente para as pessoas da entrada. O que está acontecendo? Não sabem que há um paciente lá dentro? Minha filha foi atacada e vocês não fazem nada para cuidar de uma pessoa que não sabe nem para onde foi. Vocês precisam saber quem paga o salário de vocês todo ano. As palavras de Song Van-Hu fizeram os membros da 749ª Divisão franzirem a testa. Essa mulher é simplesmente irracional. Senhora, eu espero que vocês possam cooperar com a investigação. Isso também está intimamente relacionado ao ataque à sua filha. Somente cooperando poderemos encontrar o assassino rapidamente, para evitar mais danos. Que ligação é essa? Eu digo a vocês para não falarem sem provas. Encontrar o assassino é problema de vocês. O que isso tem a ver com minha pobre filha? Saiam todos daqui rapidamente. Ao ouvir isso, muitos que estavam do lado de fora foram impedidos. Os investigadores se sentiram bastante impotentes. Por favor, mantenha calma. Continuar assim não trará benefícios para você. Quem você pensa que é? Você se acha no direito de me repreender. Song Van-Hu, enquanto xingava, se virou para os investigadores. Um dos investigadores cuspiu no chão. Ao ver a reação de sua esposa, Gu Monggu também entendeu a situação. Afinal, é o temperamento da própria filha. De qualquer forma, ele estava bem ciente disso. No entanto, na visão dele, neste mundo, não há nada que o dinheiro não possa resolver. Enquanto isso, no quarto do hospital, Gu Shueqin ouvia a conversa entre seus pais e os membros da equipe 749. Seu coração imediatamente ficou pesado. No entanto, ela ainda se sentia um pouco inquieta. Não era por causa dos investigadores na porta, mas é por causa de mim. Lembrando do meu olhar assassino na rua, Gu Shueqin não pôde deixar de tremer. Mas logo seus olhos mostraram uma expressão feroz. Naquele momento, eu deveria ter sido mais severo e ter matado aquele homem. Agora não haveria tantos problemas. No entanto, nesse momento, passos soaram atrás dela. Ela pensou que era sua mãe que havia voltado. Mas no segundo seguinte, ouviu a briga do lado de fora continuar. Nesse instante, ela sentiu que algo estava errado e virou a cabeça rapidamente. E viu uma pessoa que a aterrorizou. Em um instante, ela parecia estar congelada, incapaz de se mover. E eu, olhando para a garota tremendo à minha frente, não disse nada. Apenas estendi a mão e lentamente recuperei o colar de vida eterna que pertencia à minha filha. Em seguida, sorri mostrando dentes brancos e murmurou: Jogador, mostre ao mundo suas criações incríveis. As palavras caíram em minhas pupilas instantaneamente e se tornaram azuis. A expressão passou de feroz para um sorriso hipócrita. Em seguida, eu acariciei suavemente o rosto da garota. Bem-vindo ao jogo da morte, minha nobre pequena princesa. Ao ouvir isso, Gu Shueqin ficou apenas com terror na mente. Neste momento, ela entendeu o que era desespero. Ela queria gritar, mas não saiu nenhum som. Quando Song Van-Hu e o investigador do lado de fora terminaram a discussão e entraram no quarto, mas só viram uma mancha de sangue chamativa na cama. E Gu Shueqin já havia desaparecido do nada da cama. Neste momento, todos se entreolharam. O quarto só tinha uma saída. Todos eles estavam guardando a porta. Dentro e fora do hospital, havia seguranças profissionais contratados a peso de ouro, que patrulhavam o local. Como Gu Shueqin desapareceu do nada? A única possibilidade é a janela deste quarto. Mas aqui é o 29º andar. Ao pensar nisso, a expressão do investigador instantaneamente se tornou extremamente séria. É evidente que isso foi causado por mim, que despertei a personalidade da besta. Imediatamente, convoque todos os grupos próximos ao hospital para bloquear todas as estradas. Hoje, mesmo que tenhamos que revirar Linhan City, precisamos encontrar a pessoa, custe o que custar. Informe a todos abaixo para pararem o que estão fazendo e saírem à procura da senhorita. Além disso, emitir uma recompensa no submundo. Quem conseguir capturar o assassino receberá uma recompensa de 100 milhões. Neste momento, a 749ª Divisão e a família Gu se mobilizam ao mesmo tempo. Eles mobilizaram completamente suas forças mais poderosas. Em pouco tempo, toda Linhan City estava em agitação. Ao mesmo tempo, em uma fábrica abandonada nos arredores, Gu Shueqin, que foi amarrada, lentamente abriu os olhos, mas descobriu que estava presa por correntes, suspensa no ar, e alguns metros abaixo dela havia uma panela de óleo que já estava fervendo. Justo quando Gu Shueqin estava aterrorizada, um boneco de aparência assustadora montava uma bicicleta saiu de um canto. O jogo começou. Agora, vamos anunciar as regras do jogo.
A mandíbula do boneco se movia mecanicamente. Uma voz fria e distorcida saiu de dentro. Os jogadores devem usar o pescoço em 10 minutos para abrir a corrente no pé. Caso contrário, morrer. Com o anúncio das regras do jogo, Gu Shueqin finalmente percebeu o mecanismo de engrenagem na corrente. Acima, havia uma contagem regressiva. A cada segundo que passava na contagem regressiva, as engrenagens da corrente se moviam levemente para baixo, e abaixo dela estava o óleo quente borbulhante. Nesse momento, ao perceber o perigo, ela entrou em pânico total. O que aconteceu antes no beco foi culpa nossa. Quanto você quer? Meus pais podem te dar. Eu sou a filha de Gu Monggu, o homem mais rico de Linhan City. Me solta e você pode ganhar muito, muito dinheiro. Embora neste momento ela ainda esteja longe da panela de óleo, mas o calor que vem da panela, isso ainda a deixa extremamente apavorada. E eu, na sala de monitoramento, observo indiferente a cena na tela sem um pingo de compaixão. Eu não vou deixar esses 3 animais morrerem tão facilmente. Isso seria realmente barato demais para elas. Eu vou torturá-las lentamente, para que elas saibam o que é o inferno. Em seguida, eu me virei para um espelho à minha frente. Você tem certeza de que as pessoas da sala 749 não vão rastrear até aqui pela rede? Ao ouvir isso, eu no espelho exibo um sorriso maligno. Fique tranquilo. Eu sou diferente daquele idiota que só sabe caçar, jogar videogame. Eu sou profissional. No segundo seguinte, eu no espelho fico feroz, olhando para meu rosto no espelho. Eu também não sei se soltar esse cara é bom ou ruim, mas atualmente, em toda a cidade de Linhan, todos estão procurando por si mesmos. Eu realmente preciso de um assistente experiente assim. A besta concede a si mesmo um poder extraordinário. E o jogador é o sábio entre os criminosos. A combinação dos dois certamente resultará em uma reação química imprevisível. Enquanto isso, uma transmissão ao vivo emocionante começou silenciosamente em várias plataformas. O streamer é realmente um lobisomem. Um pouco mais do que um cara duro. TSC. O que isso significa? A internet já expôs fraudes semelhantes há muito tempo. Isso deve ter sido temperado com vinagre. O ponto de ebulição é apenas 38 graus, não queima. E ainda é uma linda moça. Isso me faz sentir dor no coração. Uma transmissão ao vivo tão curiosa, no momento em que começou, atraiu a atenção de muitos internautas. No entanto, quase ninguém acreditaria que as imagens da transmissão ao vivo seriam reais. E neste momento, dentro da fábrica abandonada, Gu, a apenas meio metro da panela de óleo, Gu Shueqin finalmente começou a agir. A pressão da vida e da morte a forçou a extrair o potencial de seu corpo. Ela se concentrou totalmente nisso. Mas justo quando ela estava prestes a ter sucesso, a chave em sua mão de repente escorregou e caiu na panela de óleo abaixo. Ao ver isso, seu rosto imediatamente se encheu de desespero. Mas os espectadores da transmissão ao vivo pareciam já esperar por isso. Eu sabia que seria assim. A próxima ação do apresentador será tirar a mão da panela de óleo sem ferramentas? Eu aposto 50 centavos. Como será a mão do apresentador quando ele colocar a mão lá embaixo? Quando ele puxar a mão de volta, será a mesma coisa. Mas no momento em que Gu Shueqin retirou a mão da panela de óleo, todos os espectadores na frente da tela vomitaram. Chame a polícia rápido, marca registrada. Isso é realmente verdade. Eu sinto que nunca mais vou querer comer pé de galinha à moda tigre na minha vida. Espera. Por que essa mulher na transmissão ao vivo parece tão familiar? Esta não é a filha da família Gu que está com uma recompensa de 100 milhões? Neste momento, do outro lado, na mansão da família Gu, um segurança de preto está correndo apressadamente para a sala de estar. Chefe, a senhorita tem uma pista. Ao ouvir a notícia sobre a filha, Gu Monggu imediatamente se levantou do sofá, ansioso. Onde ela está? No entanto, ao ver a imagem no celular que o segurança lhe entregou, Gu Monggu não pôde deixar de sentir um certo enjoo. Ele rapidamente virou a cabeça para o lado. Enquanto isso, Song Vanhu ficou tão assustada que suas pernas fraquejaram. Ela simplesmente se sentou no chão e começou a chorar desesperadamente. Neste momento, Gu Monggu, recuperando-se, estava furioso. Seus olhos brilhavam com chamas intensas. Esse louco realmente não está levando a família Gu a sério. Imediatamente reúna pessoas e venha comigo para resgatar. Já que esse louco se atreveu a transmitir isso ao vivo, será mais fácil. Basta localizar o endereço do dispositivo do outro lado. Assim, conseguiremos encontrar seu esconderijo com sucesso. Desculpe, chefe. As habilidades técnicas do oponente são muito avançadas. Não conseguimos localizar a posição do oponente. Ao ouvir isso, Gu Monggu arregalou os olhos em incredulidade. Vocês não são os melhores mercenários do mundo? Não conseguem nem localizar um paciente psiquiátrico? Gu Monggu, furioso, apertou os punhos e seu rosto se contorceu. E nesse momento, a voz de Song Vanhu no chão
Chamou sua atenção. Força, filha! Você consegue! Então, Gu Shueqin na tela explodiu. Um potencial sem precedentes. No final, realmente conseguiu abrir as algemas em seus tornozelos. Mas pagou o preço de uma mão. Ao ver que sua filha sobreviveu, Gu Longu também soltou um suspiro de alívio sem deixar transparecer. E foi nesse momento que a transmissão ao vivo começou a piscar. Um pedido de conexão foi enviado para eles. Os dois se entreolharam surpresos e imediatamente decidiram aceitar. Libere minha filha. Caso contrário, farei com que você morra sem um lugar para ser enterrado. Gu Longu imediatamente se aproximou da tela e fez uma ameaça em voz alta. E na tela, ecoava o som do meu sorriso sutil. Fique tranquilo, Sr. Gu. Eu sou um jogador que respeita as regras. Desde que sua filha complete o jogo, eu certamente não a mataria. Mas com a condição atual dela, temo que a situação não seja muito otimista. Ao ouvir isso, Gu Longu perguntou com dificuldade. O que você realmente quer para liberar minha filha? Ao ouvir isso, eu de repente ri com desdém. A risada foi aumentando. O Sr. Gu realmente não decepciona como o primeiro clã de Linhan City. Suas palavras são realmente extravagantes. Ao dizer isso, minha voz de repente ficou fria. Amanhã ao meio-dia, no prédio inacabado nos subúrbios da cidade, quero que aquelas outras duas senhoritas apareçam. Caso contrário, prepare-se para recolher o corpo da sua filha. Assim que terminei de falar, cortei a ligação. Ao ver isso, Gu Longu quebrou o celular que estava em suas mãos. Sendo um magnata dos negócios, desde quando alguém se atreve a falar com ele assim? Enquanto isso, Song Van-Hu, com o rosto pálido e a voz trêmula, perguntou: Marido, precisamos realmente fazer o que aquele louco disse? Embora a família Gu seja a mais rica, as outras duas famílias que podem se misturar também têm origens notáveis. Entre elas, a família Zhao é a segunda mais influente de Linhan City. Seus subordinados incluem milhares de foras da lei. Ele é conhecido como o imperador do submundo de Linhan City. E a outra família, a família Tang, tem um histórico ainda mais profundo. É um ramo de uma família influente da capital. Ninguém jamais se atreveu a testar seus limites. Ao pensar nisso, Gu Longu não pôde evitar de apertar os dentes. Como se trata da vida e segurança de Shueqin, ele não pode hesitar. Mesmo que isso signifique pagar metade do preço da família Gu. Enquanto a família Gu estava em um estado de desespero total, o hospital psiquiátrico que me prendeu antes recebeu alguns visitantes de identidade especial. Eles estavam vestidos com ternos pretos e calças pretas uniformes, segurando um guarda-chuva preto em mãos. Eram ao todo 4 pessoas, 3 homens e uma mulher. A presença deles imediatamente agitou todo o hospital psiquiátrico. O médico de meia-idade responsável por cuidar de mim saiu apressado. Sua atitude era extremamente respeitosa. Surpreendentemente, a capital enviou todos vocês 4. Que mérito temos nós para isso? Este lugar parece ser um hospital psiquiátrico, mas na verdade é uma prisão feita especialmente para me manter preso, exceto pelos enfermeiros da linha de frente. Os demais são membros disfarçados da seção 749. O homem de meia-idade à frente lançou um olhar indiferente ao médico. Em seguida, ele falou: Isso não é uma ordem da capital. É apenas que acabamos de concluir uma missão e estamos de volta. Ouvi dizer que há alguém aqui com 44 habilidades. Aproveitamos a oportunidade para dar uma olhada. Vamos lá. Entregue-nos todos os dados daquele sujeito. O pessoal de vocês pode descansar agora. Ao ouvir isso, o médico de meia-idade imediatamente acenou com a cabeça e se curvou. Alguém assumiu voluntariamente este grande problema que sou eu. Eles, naturalmente, não poderiam estar mais felizes. Afinal, um monstro só pode ser derrotado por outro monstro. Com esses 4 se envolvendo, eles finalmente podem relaxar um pouco. No dia seguinte, em um prédio inacabado nos subúrbios da cidade, Gu Longu estava agradecendo a 2 homens de meia-idade à sua frente. Agradeço a vocês 2 por poderem ajudar. A partir de hoje, independentemente do resultado, a família Gu sempre será a aliada mais leal de suas 2 famílias. Gu, meu irmão, você está sendo educado demais. Hoje, quero ver que tipo de louco se atreve a conspirar ao mesmo tempo com as filhas das nossas 3 grandes famílias. O homem que falou parecia ter cerca de 50 anos. Estava um pouco acima do peso, mas aqueles olhos brilhavam intensamente, revelando uma expressão afiada. Ele era Zhao Qing, o imperador do submundo de Linhan City. E ao seu lado, vestido com um traje de artes marciais, estava um especialista enviado pela família Tang. No entanto, esse especialista tinha um rosto frio, e parecia não gostar de se comunicar com os outros. Irmão Gu, agora, as vidas das filhas das 3 famílias estão entrelaçadas. Se você tiver alguma informação, é melhor dizer agora. O que esse cara tem de tão especial? Refletindo sobre o que aconteceu nos últimos dias, Gu Longu também tinha uma expressão de receio.
Aquele garoto é muito estranho. Não subestimem ele de jeito nenhum. Dito isso, ele tirou os dados que coletou durante esse tempo e os entregou a ambos. Seres extraordinários. Isso é interessante. Zhao Qing apenas deu uma olhada rápida e perdeu o interesse. Porque sob seu comando, ele também tem um ser extraordinário. Irmão Gu, deixe-me apresentar a você. Punho de Fogo, que está em 200º lugar no ranking de seres extraordinários do país Xia. Zhao Qing riu alto enquanto puxava para perto um homem que tinha pelo menos 1,90 m. Um homem musculoso e robusto, com músculos bem definidos. O homem forte tem um corte de cabelo curto e um rosto com traços firmes e frios. Seu cabelo é vermelho intenso e seu rosto é cheio de carne. À primeira vista, ele parece uma torre de ferro. Ele exala uma poderosa força explosiva. Ao ouvir que o outro também é uma pessoa extraordinária, e ainda por cima, uma figura de destaque, Gu Longgu imediatamente se sentiu aliviado. Conseguir estar entre a vasta população do país de Xia. Chegar à posição 200. Este punho de fogo claramente não é alguém comum. Sua filha finalmente está a salvo. Está bem. Irmão Gu, você deve enviar a localização para aquele louco. Nós certamente vamos ajudá-lo a se vingar. Zhao Qing deu um tapinha no ombro de Gu Longgu e riu de forma generosa. Isso também era algo que eles haviam discutido ontem. Primeiro, atenda ao meu pedido. Depois, me atraia para aparecer. Na hora, todos os capangas escondidos aqui devem agir. Assim, não só poderão me capturar, mas também se vingar. Ao mesmo tempo, também pode permitir que Gu Longgu salve sua filha. Foi então que o comunicador de repente emitiu um som. Após ver o endereço enviado, Gu Longgu ficou imediatamente radiante de alegria. Aqueles dois. Aqui fica sob sua responsabilidade. Depois de falar, ele saiu rapidamente deste lugar. Na transmissão ao vivo de ontem, a filha ficou gravemente ferida. Agora ele está correndo contra a morte. Uma vez que a ferida se infecte, ou se você mudar de ideia repentinamente, então sua filha provavelmente estará em perigo. Pai, você tem certeza de que essas pessoas sob seu comando conseguem parar aquele lunático? Nesse momento, duas jovens de beleza singular saíram do canto. Ambas possuíam uma beleza de tirar o fôlego. Infelizmente, seus rostos eram marcados por malícia. Isso diminuía bastante sua beleza extraordinária. E elas eram as duas assassinas que eu estava procurando. Ao ouvir as palavras das duas, Zhao Qing começou a rir alto. Venha, Punho de Fogo. Mostre suas habilidades para as duas senhoritas. O homem forte concordou e se aproximou de uma parede. Seus punhos faziam um som crepitante, como ferro em brasa. Ele levantou os punhos e os golpeou com força para frente. No segundo seguinte, a dura parede de cimento desabou instantaneamente. A cena de pedras voando era aterrorizante. As duas mulheres ficaram um pouco surpresas ao ver isso. Seus corações, que estavam ansiosos, se acalmaram bastante, com uma pessoa tão extraordinária presente, e tantos capangas nas proximidades. Mesmo que aquele louco tivesse 3 cabeças e 6 braços, não seria possível ele entrar e se aproximar delas. E foi nesse momento. Zhao Qing, sentado na posição de destaque, franziu a testa de repente. Vocês ouviram algum som estranho? Ao ouvir isso, todos claramente perceberam o mesmo. Eles olharam na direção da fonte do som, e viram um homem de marionete montado em uma bicicleta. O homem de marionete se aproximava lentamente deles. De repente, todos ficaram com uma expressão séria. É aquele louco que chegou.